Hoje, vamos explorar uma das histórias mais impactantes e simbólicas da Bíblia: o sacrifício de Isaque. Esta narrativa, encontrada no livro de Gênesis, capítulo 22, e conta a história de Abraão, um dos patriarcas da fé, que é testado por Deus de uma maneira profundamente desafiadora. Deus pede a Abraão que ofereça seu filho amado, Isaque, como sacrifício. Esta história é rica em significados e simbolismos, refletindo temas de fé, obediência e confiança em Deus. Além disso, tem sido uma fonte de reflexão teológica e moral ao longo dos séculos, influenciando profundamente a literatura, a arte e o pensamento religioso ocidental. Ao mergulharmos nesta narrativa, veremos como ela continua a ressoar e a inspirar muitas pessoas até hoje. Abraão e Sara eram um casal que desejava muito ter filhos, mas não podiam, porque Sara já era bem idosa. Deus então fez uma promessa a Abraão: ele seria pai de uma grande nação e teria muitos descendentes. Essa promessa parecia impossível de cumprir, mas Deus reafirmou que Abraão e Sara teriam um filho, mesmo na velhice. E assim nasceu Isaque, o filho prometido. Isaque não era apenas um filho muito esperado, mas também o herdeiro de todas as promessas de Deus a Abraão. O nascimento de Isaque foi um sinal da fidelidade de Deus e da realização de sua promessa. Isaque era essencial para a continuidade da aliança que Deus tinha feito com Abraão, garantindo que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Isso fez de Isaque uma figura central não só na família de Abraão, mas também na história da fé judaica e cristã. Um dia Deus faz um pedido bem difícil para Abraão. Ele diz: Abraão, quero que você pegue seu filho Isaque, o seu querido filho, e vá até uma montanha que eu vou te mostrar. Chegando lá, você deve sacrificá-lo como um gesto de fé. Isso deve ter sido um choque enorme para Abraão, mas ele não hesita. Na manhã seguinte, ele se levanta cedo, pega Isaque e parte em direção à montanha indicada por Deus. Ele não pergunta, não questiona, apenas obedece. A obediência de Abraão é impressionante. Ele confia plenamente em Deus, mesmo diante de um pedido tão difícil e aparentemente injusto. Essa história mostra o quanto a fé de Abraão era profunda e verdadeira, e nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. Durante a jornada, Isaque pergunta a seu pai sobre o sacrifício: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com uma dor profunda, responde com confiança: Meu filho, Deus proverá o cordeiro. O diálogo entre pai e filho revela a confiança e a obediência de ambos. Mesmo sem entender completamente, Isaque confia em seu pai, e Abraão confia em Deus para providenciar o que é necessário para o sacrifício. Juntos, eles continuam sua jornada, enfrentando o desconhecido com fé e determinação. Chegando ao Monte Moriá, Abraão e Isaque começam a construir o altar. Abraão arranja as pedras enquanto Isaque o ajuda, sem perceber o verdadeiro propósito daquilo tudo. Abraão então prende Isaque e o coloca sobre o altar, uma cena de grande angústia e dor para o pai. Nesse momento crítico, quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor aparece e o chama pelo nome. Abraão, Abraão. Ouvindo a voz celestial, Abraão para imediatamente e olha para cima, onde vê um carneiro preso nos arbustos por seus chifres. É a intervenção divina que salva Isaque da morte iminente. Abraão então percebe que Deus providenciou um sacrifício substituto. Com alívio e gratidão, ele solta Isaque e sacrifica o carneiro no lugar do seu filho. Esse momento marca não só o fim da provação de Abraão, mas também a fidelidade e a bondade de Deus, que nunca exigiria o sacrifício de um filho inocente. O sacrifício do carneiro representa não apenas a providência divina, mas também prefigura o sacrifício supremo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O teste de fé de Abraão é um dos aspectos mais poderosos dessa história. Deus colocou Abraão em uma situação extremamente difícil, pedindo-lhe para sacrificar seu próprio filho. Este teste não apenas desafiou a devoção de Abraão, mas também questionou sua compreensão do caráter de Deus. Abraão enfrentou uma escolha difícil entre obedecer a Deus ou proteger seu filho. Sua obediência inabalável, demonstrada ao se dispor a sacrificar Isaque,
revela a profundidade de sua fé e confiança em Deus, mesmo diante do desconhecido. Após o teste, Deus renova sua promessa a Abraão, confirmando sua aliança e prometendo abençoar grandemente a ele e a seus descendentes. Essa renovação da promessa destaca a fidelidade e o cuidado de Deus com seu povo, mesmo durante os momentos mais desafiadores. Essa história tem sido interpretada e refletida de diversas maneiras ao longo do tempo. Para alguns, é uma lição acerca da importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Para outros, é uma demonstração do sacrifício supremo exigido pela fé verdadeira. Na visão cristã, o evento é frequentemente interpretado como uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Abraão ofereceu seu filho como sacrifício, Deus ofereceu seu próprio filho como sacrifício pelo pecado da humanidade. Isso acrescenta uma camada de significado e profundidade à história, destacando o amor e a redenção encontrados em Cristo. Em última análise, o sacrifício de Isaque é uma narrativa que continua a desafiar, inspirar e alimentar a fé das pessoas até os dias de hoje. Ao explorarmos a história do sacrifício de Isaque, mergulhamos na essência da fé, da obediência e da confiança em Deus. Vemos como Abraão enfrentou um desafio incompreensível com coragem, pronto para obedecer sem questionar, e como Deus sempre provê quando somos fiéis. Em resumo, a história do sacrifício de Isaque nos ensina lições poderosas sobre fé, coragem e confiança, que são relevantes em todas as fases da vida, inclusive na transição para a idade adulta. Encorajo todos a refletirem sobre a fé e a obediência em suas próprias vidas. Pensem em momentos em que foram desafiados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Que essas reflexões nos inspirem a confiar mais plenamente na promessa do Senhor e a obedecer sua vontade, mesmo quando não compreendemos plenamente seus desígnios, pois os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua é do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Que nossa fé seja como a de Abraão, que não hesitou, nem duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Que em todos os momentos, possamos confiar na providência divina, pois o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Capítulo 1, versículo 7.